Você sente que Deus tem algo maior para a sua vida, mas mesmo assim você trava quando chega a hora de mudar? Você ora por prosperidade, ora por crescimento, ora por um novo ciclo, mas quando a oportunidade aparece, o medo fala mais alto? Medo de sair do emprego, medo de começar algo novo, medo de mudar de cidade, medo de investir, medo de errar, medo de perder o que você já conquistou. E você fica preso, esperando mais confirmação, esperando mais segurança, esperando mais garantias. Talvez o que esteja te impedindo de prosperar não seja falta de promessa, talvez seja apego ao território antigo. Porque o conhecido dá a sensação de segurança, mesmo quando ele limita, mesmo quando ele aperta, mesmo quando ele ficou pequeno para quem você está se tornando. Em Gênesis 46, Jacó também teve medo. Medo de sair, medo de ir para o Egito, medo de deixar o que era conhecido. Canaã era sua terra, era sua história, era sua zona de conforto. Mas o futuro da sua família estava em outro lugar. E quando Jacó está dividido entre ficar ou avançar, Deus aparece e diz algo simples, mas poderoso. Não tenha medo. Hoje vamos entender quando o medo é um alerta e quando ele é apenas resistência ao próximo nível. Porque existe um tipo de medo que protege, mas existe outro que paralisa. E talvez Deus já esteja dizendo para a gente o que disse a Jacó. Não tenha medo. Para entender o que está acontecendo em Gênesis 46, você precisa lembrar do cenário. José, o filho que foi vendido como escravo, agora era governador do Egito. O homem que foi traído agora governava a maior potência econômica da época. Enquanto isso, havia fome na terra. Canaã estava seca, os recursos estavam acabando, a estabilidade estava ruindo, mas a provisão estava no Egito. O sustento da promessa estava fora da zona de conforto. E Jacó precisava se mover. Mas aqui está o conflito interno. Canaã era a terra conhecida. Era o território da promessa original, era onde ele construiu sua história. Egito era o território estranho, a cultura era diferente, o ambiente era diferente, a mentalidade era diferente. E pior, Egito também estava, ou melhor, também representava um passado doloroso. Foi para lá que José foi vendido, foi ali que a família foi quebrada. Foi ali que tudo parecia ter dado errado. Imagine o conflito emocional de Jacó. Sair significava confiar. Ficar significava segurança aparente. E aqui está a frase que muda tudo. Às vezes Deus usa o lugar que você teme para sustentar seu futuro. Porque prosperidade exige movimento. Deus não prospera na estagnação. Promessa exige deslocamento.
Toda a expansão na Bíblia veio depois de um passo. Abraão saiu, Moisés saiu, Davi saiu do campo, José saiu da prisão e agora Jacó precisava sair também. E talvez você e eu também. Então vamos entender o primeiro princípio poderoso que Gênesis 46 nos ensina sobre o medo da prosperidade. Ou melhor, sobre o medo e prosperidade. O primeiro princípio é: o medo sempre aparece antes do novo ciclo. Toda transição gera insegurança, sempre. Não importa se é mudança espiritual, se é financeira, se é emocional. Sempre que você está prestes a entrar em um novo nível, o medo aparece primeiro. Porque o cérebro ele prefere o conhecido. Mesmo que o conhecido esteja limitando você, mesmo que o conhecido seja pequeno demais para o seu potencial, mesmo que o conhecido já esteja desconfortável. O conhecido é previsível. E previsibilidade dá sensação de controle. Mas sensação de controle não é o mesmo que propósito. A zona de conforto oferece uma falsa segurança. Ela diz: fica aqui. Aqui você já sabe como funciona. Aqui você não corre riscos. Só que também não cresce. E talvez essa seja a parte mais confrontadora. Talvez a gente esteja orando por crescimento, mas resistindo ao movimento. Talvez estamos pedindo prosperidade, mas querendo manter a mesma rotina, as mesmas decisões, o mesmo nível de coragem. Queremos prosperidade, mas não queremos sair da estabilidade emocional. Queremos um novo ciclo, mas sem abrir mão do território antigo. Foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Antes de descer para o Egito, ele para. Ele hesita, ele sente o peso da decisão. Então o texto bíblico revela algo poderoso. Deus fala antes de Jacó ir. Deus não fala depois, ele fala antes. Ele diz: não tenha medo de descer ao Egito. Perceba algo profundo aqui. Deus não disse: você não vai sentir medo. Ele disse: não tenha medo. Ou seja, o medo estava presente. Mas o medo não deveria governar a decisão. Isso é poderoso, porque quando Deus fala, ele já viu o futuro. Ele já sabe o que vai acontecer no Egito. Ele já sabe que ali Israel vai crescer. Ele já sabe que aquela mudança vai preservar a promessa. O medo de Jacó não significava que estava errado. Significava que era grande, que exigia fé. E talvez o que você esteja, ou o que você está chamando de sinal para parar, seja apenas um sinal de que está maior do que a sua versão atual consegue administrar. O medo não significa necessariamente que é um erro. Pode significar que está grande demais para a sua versão atual. E aqui está a frase que precisamos guardar. O medo não é prova de erro, às vezes é sinal de expansão. Sempre que você está prestes a crescer,
o medo aparece para testar sua maturidade. Sempre que você está prestes a prosperar, o medo tenta te convencer a permanecer pequeno. A pergunta não é se você vai sentir medo. A pergunta é quem vai governar sua decisão: o medo ou a direção? E é exatamente aqui que nasce a dúvida mais importante. Mas como saber se é direção divina ou apenas impulso emocional? Aí entra o princípio número 2. Direção divina traz confirmação e não confusão. Agora tem um detalhe que muita gente ignora em Gênesis 46. Jacó não saiu correndo. Ele não pegou a família imediatamente e desceu para o Egito. Ele parou, ele ofereceu sacrifício, ele buscou a Deus primeiro. E isso revela a maturidade espiritual. Jacó não se moveu pela emoção do reencontro com José. Não se moveu pelo desespero da fome. Não se moveu pela pressão do momento. Ele buscou confirmação, ele não agiu na emoção. Ele esperou a voz de Deus. Isso muda tudo. Porque existe uma diferença enorme entre oportunidade e direção. Nem toda porta aberta é ordem divina, nem toda chance é chamado. É aqui que entra o discernimento. Direção divina tem características claras. Primeiro, ela traz paz, mesmo com medo. Você pode até tremer por dentro, mas existe uma convicção silenciosa. Segundo, ela se alinha com o propósito. Não é apenas ganho financeiro, não é apenas status, não é apenas oportunidade. Ela fortalece a promessa. E terceiro, ela confirma promessas anteriores. Deus não contradiz aquilo que já falou. No caso de Jacó, Deus já tinha prometido que faria dele uma grande nação. Agora ele confirma que o Egito seria o lugar estratégico para isso acontecer. Agora observe o oposto. Impulso emocional nasce da pressa. Ele é movido por ansiedade e ele ignora princípios. É quando você diz: eu preciso sair dessa situação agora. Eu não aguento mais. Qualquer coisa é melhor do que isso. Isso é desespero. E desespero faz você pular etapas. Mas direção faz você obedecer processos. Essa é a pergunta que muda tudo. Você está se movendo por desespero ou por direção? Porque prosperidade sem direção é desastre. Ganhar dinheiro sem sabedoria destrói famílias. Crescer rápido sem estrutura quebra caráter. Subir sem preparo aumenta a queda. Movimento sem Deus é precipitação. Mas movimento com Deus é expansão. Quando Deus dirige, Ele sustenta. Quando Deus envia, Ele provê. Quando Deus confirma, Ele protege. Jacó não foi para o Egito apenas porque era lógico. Ele foi porque Deus confirmou. E talvez o que esteja faltando na sua decisão não seja coragem, seja altar. Talvez antes de se mover você precise buscar. Antes de decidir você precisa ouvir.
porque o próximo nível exige mais do que ousadia, exige discernimento. E agora vem a parte mais profunda dessa história. E aqui entramos no princípio 3. O lugar que você teme pode ser lugar da sua multiplicação. Jacó tinha medo do Egito, mas foi no Egito que Israel cresceu. Foi no Egito que aquela família pequena começou a se multiplicar. Foi no Egito que eles deixaram de ser apenas um clã e começaram a se tornar uma nação. O ambiente estranho virou o berço da expansão. O território desconhecido virou território estratégico. Isso é poderoso. Porque muitas vezes nós olhamos para o Egito das nossas vidas apenas como uma ameaça. Mas Deus enxerga como um processo. Jacó achava que estava apenas buscando sobrevivência. Deus estava construindo uma nação. Vamos guardar essa revelação. O território novo pode ser desconfortável, mas pode ser estratégico. Desconfortável porque desafia a nossa mentalidade. Desconfortável porque exige adaptação. Desconfortável porque tira a gente do controle. Mas estratégico porque amplia nossa visão, fortalece nossa fé e desenvolve nossa maturidade. Vamos trazer isso para a nossa vida. Talvez o Egito que a gente teme seja um novo trabalho que exige mais da gente, um novo projeto que nos expõe a risco, um novo ciclo financeiro onde precisamos administrar mais recursos, um novo nível de responsabilidade que nos assusta. Olhamos e paramos e pensamos: será que eu dou conta? Será que não é grande demais? Será que não é arriscado demais? Mas talvez não seja grande demais. Talvez esteja apenas grande demais para a nossa versão antiga. E aqui está a frase que precisa marcar nossa mente. Deus não tira a gente do confortável para nos destruir. Ele nos move para expandir. Porque prosperidade verdadeira não é apenas dinheiro. É expansão de capacidade, é crescimento de estrutura emocional, é desenvolvimento do caráter. Prosperidade exige maturidade. Porque dinheiro nas mãos erradas destrói. Influência sem caráter corrompe. Crescimento sem sabedoria implode. Movimento exige fé e fé exige ação. Fé não é sentimento. Fé é decisão. Jacó não recebeu a palavra e ficou parado. Ele desceu, ele se moveu, ele confiou. E no lugar que parecia ameaça, Deus multiplicou. Talvez o seu próximo nível não seja onde você está confortável. Talvez esteja exatamente onde você está com medo de pisar. E agora vamos amarrar tudo isso e entender o que essa história revela sobre o nosso momento atual. Hoje a gente entendeu algo que pode mudar completamente a forma como encaramos nossas decisões. O medo não é inimigo. O medo é humano, o medo é natural. O medo aparece sempre que algo maior
O medo aparece sempre que algo é maior do que a nossa zona de conforto. O verdadeiro inimigo é a estagnação. É permanecer pequeno quando Deus está chamando para crescer. É escolher o confortável quando Deus está oferecendo o estratégico. A zona de conforto pode parecer proteção, mas muitas vezes ela é o maior sabotador do nosso crescimento. Ela mantém a gente seguro, mas também nos mantém limitado. Ela impede o erro, mas também impede o avanço. Jacó poderia ter ficado. Poderia ter usado a idade como desculpa, poderia ter usado o passado como justificativa, poderia ter usado o medo como argumento. Mas ele ouviu a voz. E quando Deus disse, não tenha medo, ele decidiu confiar. Talvez essa seja a palavra para nós hoje. Se Deus está dizendo não tenha medo, talvez o próximo passo seja exatamente o que a gente tem evitado. Talvez o novo ciclo esteja do outro lado da nossa resistência. Talvez a prosperidade com propósito que tanto desejamos esteja esperando apenas uma decisão de fé. Então eu quero te fazer uma pergunta direta, sem romantizar, sem espiritualizar demais. O que você precisa deixar para viver o próximo ciclo? Qual território antigo precisa ser encerrado? Qual mentalidade precisa ser renovada? Qual apego precisa ser rompido? Porque promessa exige movimento. E movimento exige coragem. E coragem começa com uma decisão. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você percebeu que o medo tem travado decisões importantes, quero te convidar a fazer algo agora. Deixa um comentário abaixo deste vídeo escrevendo: eu não vou ter medo. Escreve isso como uma declaração, porque quando você declara, você fortalece sua decisão. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui a gente fala sobre prosperidade com propósito, riqueza com sabedoria e uma vida livre com Deus no centro de tudo. Aqui você não aprende apenas a ganhar dinheiro. Você aprende a crescer com estrutura, a prosperar com direção, a enriquecer sem perder a alma. E presta atenção nisso. O que vimos hoje em Gênesis 46 foi apenas o começo do movimento. Mas no próximo vídeo, em Gênesis 47, vamos aprofundar algo ainda mais forte. Como discernir sinais claros de que Deus está iniciando um novo ciclo na sua vida. E como se preparar espiritualmente e financeiramente para isso. Porque não basta reconhecer o chamado. É preciso estar preparado para sustentá-lo. Então não perde o próximo episódio desta série, assiste em sequência, porque cada capítulo está construindo uma mentalidade de expansão com base bíblica. E guarde essa frase final: prosperidade não é sorte, é direção, é movimento, é sabedoria. Nos vemos no próximo vídeo.